Olá! Como eu falei para vocês no vlog da semana anterior, eu falei que eu deveria estar lendo O Homem de Giz, mas eu procrastinei e falei disso ainda no vlog. Porém, por que eu procrastinei? Vamos começar. Porque eu não leio coisas desse gênero e eu confesso que eu estou com um pouco de medo. É um suspense, acredito eu, suspense psicológico. Andressa, você só lê besteirinha, coisas leves? Não. Mas suspense psicológico não é a minha praia. Porém, eu estou no clube de leitura e me desafiando a sair da zona de conforto nas leituras. Então faz parte descobrir outras coisas, certo? Mas primeiro ponto, eu nunca li uma coisa parecida. O que chegou perto? Romance policial. Já li algumas vezes, mas confesso que eu ainda sinto um pouquinho de medo. Então foi por isso que eu procrastinei, mas agora eu estou afirmando com compromisso que vocês vão acompanhar a minha primeira leitura de suspense aí, e vai ser O Homem de Giz, tá? Então, só me retratando publicamente sobre isso. E para começar, antes de dar início, à leitura do livro em si, eu trouxe aqui. Vou ler a sinopse junto com vocês e reagir pela primeira vez. A sinopse, porque no meu clube de leitura, no clube que eu participo, a gente faz a escolha, mas a gente não se aprofunda no livro em si, só quando a gente vai ler. Então eu sei um pouco eu acho que eu li um trecho, assim, foi assim que a gente escolheu escolheu esse livro. Mas eu não sei nada sobre ainda, só esse trecho. E eu vou reagir aqui em tempo real à sinopse, então tô aqui no tablet, tá? O Homem de Giz. Assassinatos e sinais misteriosos em uma trama para fãs de Stranger Things e Stephen King. Ok, Stranger Things, nunca vi. Eu sei que minha irmã era viciada na época que saiu, mas nunca vi. Gosto da estética, assim, meio retrô, anos 80, mas é só isso que eu sei. E Stephen King não precisa falar nada, nunca li nada dele, mas eu acho que o imaginário de terror moderno, talvez, seja muito dele, Então, ok. Sinopse vem aí. Em 1986, Ed e os amigos passam a maior parte dos dias andando de bicicleta pela pacata vizinhança em busca de aventuras. Os desenhos a giz são seu código secreto. Homenzinhos rabiscados no asfalto, mensagens que só eles entendem. Já começa daí, mensagens que só eles entendem, códigozinhos e etc. Não sei se dá pra ver, mas aqui na minha estante tem 20th Century Boys, que tem grupos de amigos, mensagens que só eles entendem e viram uma seita no final. Não no final, no começo, que eu ainda não terminei. Mas, ok, estou de certa forma acostumada com isso, mas vamos lá. Mas um desenho misterioso leva o grupo de crianças até... Escalou muito rápido. Até um corpo desmembrado e espalhado em um bosque. Depois disso, nada mais é como antes, realmente. Entendi. Nada mais é como antes para eles e para mim, agora que eu li isso daqui. Ok. Em 2016... passaram-se muitos anos aqui, eu acho que é fechadinho, são 30 anos. 30 ou 40 anos, enfim. Ed se esforça para superar o passado, até que um dia ele e os amigos de infância recebem o mesmo aviso, o desenho de um homem de giz enforcado. Tem um pouquinho de 20th Century Boys aí, que é um símbolo que eles começam a ver um tempo depois e os amigos recebem também, só que ninguém lembra quem é que tá faltando naquele grupo. Então, quando um dos amigos aparece morto, Ed tem certeza de que precisa descobrir o que de fato aconteceu 30 anos atrás. 30 anos.
Ok. Alternando habilidosamente entre presente e passado, o Homem de Giz traz o melhor do suspense, personagens maravilhosamente construídos, mistérios de prender o fôlego e reviravoltas que vão impressionar até os leitores mais escaldados. Não sou uma leitora escaldada, então eu tenho certeza que vai me surpreender e me impressionar. Mas boa, acho que é interessante, talvez tenha alguns... Não sei se vai ter meio que gore, não gosto muito, mas estou disposta a descobrir aqui. Mas é isso. Vou tentar a cada capítulo que eu ler, ou cada partezinha assim por dia, eu gravar um pouquinho de como está sendo minha reação, de como está sendo a história. E aí quando tiver spoiler, muito spoiler, e aí eu deixo um aviso aqui um pouquinho antes para vocês. Mas acho que esse livro não tá mais no hype em si, então é só mais a minha experiência lendo uma coisa dessa pela primeira vez. Espero que vocês me acompanhem. Não soltem a minha mão. Por favor, peguem aqui na minha mão e a gente vai ler isso junto, tá bom? Olá, pessoal! Voltando para falar aí da nossa leitura de Homem de Giz, e aproveitando que eu vou ter que arrumar o meu quarto, que ele está extremamente desorganizado, e eu preciso dele organizado para eu poder me localizar durante a semana, vou falar com vocês aqui do início da minha leitura. Eu trouxe até aqui um trechinho, mas basicamente, para localizar vocês, sim, tem gore, como eu falei que... será que é muito gore que eu não gosto? Sim, tem. Então, estamos aí lidando com isso e vem dando uma voadora. Então, é muito rápido que isso começa a acontecer. No prólogo, acho que na parte inicial, assim, que ela vai falar, a gente já sabe, né, que tem um corpo dilacerado por conta da sinopse. Mas, quando ela começa a falar disso, assim, na primeira parte do livro, é de uma maneira muito poética. Tipo, cabeça está recostada numa mortalha de tá. E o braço está em outro ponto, aí você começa a entender poeticamente que esse corpo está esquartejado / dilacerado. Você começa a entender o estado que a menina se encontra, né? Mas o que mais me agoniou, eu sou uma pessoa que tem muita agonia de coisa com olhos, com boca, e uma frase que ela fala, ela está descrevendo os olhos da menina, então ela começa: os olhos amendoados estavam fixos na copa das figueiras, faias e carvalhos. E aí ela começa a descrever e no final ela fala assim: não piscavam enquanto reluzentes besouros corriam sobre as pupilas. Essa frase me agoniou de uma forma assim que eu fiquei... É agoniante imaginar um besouro correndo sobre suas pupilas, né? Então eu disse, nossa, vou ter que grifar isso daqui para muito visual, né? Muito... Então, para trazer para vocês. E além disso, no primeiro capítulo, ela já começa trazendo uma descrição de um acidente em um parque de diversões. Um acidente muito descritivo. Então, que o rosto de um dos personagens lá, secundários, ele acaba dentro desse acidente. Ela fala, os olhos saltaram das órbitas, estavam pendurados. Nossa, bem descritivo. Então, isso já vem assim, ó, pá, na sua cara. Então, você já sabe para aquela veio, né? Aquela está disposta a chegar, né? Isso é no primeiro capítulo. E aí, os capítulos, são divididos em 1986, 2016, então tem sempre essa passagem de tempo. E depois desse primeiro, que passa em 1986, que descreve esse acidente, fala um pouquinho da dinâmica do grupo de amigos, a gente tem a inserção de novos personagens e saber como funciona a família de cada um dos amigos, que é um ponto importante. E depois a gente pula para 2016, que é quando a gente vê o personagem principal falar de como está a vida dele hoje, como são, né, como é a organização da casa dele, financeira. E aí a gente começa a ter, parece um livro normal, né? Um livro sem muitos mistérios ou coisas surpreendentes, pelo menos nesses primeiros pontos. Eu não sei
bem o capítulo que eu acho que eu tô em 15% da leitura agora, porque os capítulos eles são nomeados como 1986, 2016, não tem tipo capítulo 1, 2, 3, sabe? Então, tô aí em 15%, a gente tem essa lapada gigante desde o início e depois começa a ter um ritmo comum de leitura. Vamos ver o que vem por aí, porém, eu tava falando com as colegas minhas que não são do clube de leitura que eu tô lendo esse livro, e eu falei, eu tô me aventurando pela primeira vez em suspense em Homem de Giz. Elas olharam pra mim e disseram, isso é terror. E eu fiquei, Jesus amado, e agora? Mas eu já comecei, tô em 15%, eu acho que é só continuar e tentar dormir tranquilo quando começar a ver as coisas, né? Mas basicamente isso, eu vou atualizando vocês, eu vou parar para organizar aqui esse quarto que está uma total bagunça e eu preciso me organizar para ter minimamente minha mente organizada durante a semana. Mas é isso, vou atualizando vocês de qualquer coisa a mais, tá? Beijo! Tá tendo obra aqui do lado, então desculpe qualquer barulho, vou tentar ao máximo retirá-los na hora da edição e conto com o microfone para que eles não fiquem tão altos. Mas boa, vamos lá. Passando aqui, depois da minha leitura da manhã, durante o café da manhã, né, eu faço um tempinho de leitura depois e continuando, né, no nosso amigo Chão de Giz. Homem de Giz. Gente, primeiro, assim, tô em 43%, acredito eu, 42, 43. Eu larguei o livro em algum lugar, mas tudo bem. Gente, entupiu de coisa ruim de uma forma que, assim, cada página que vira, eu penso, o que mais de ruim ela pode colocar aqui, sabe? Então, tem, enfim, criança morrendo, criança sendo ruim com criança, adolescente sendo ruim com criança, adulto sendo muito ruim, adulto sendo suspeito também. Enfim, eu fico muito... Pausa, antes disso tudo. Um cachorro morre, sabe? Alguém mata o cachorro. Então, eu tô numa sensação que, assim, eu esperava realmente que fosse ter muita coisa ruim. Mas não dessa forma de, tipo assim, não existe nada bom acontecendo. Tudo é ruim. E são tragédias acontecendo uma em cima da outra, sabe? Então, eu acho que até um certo ponto, eu tô em 43%, primeiro, né? Então, essa é a minha opinião. Pode ser que aconteça algo muito maior que me assuste e que seja bem maior mesmo, que essa minha opinião é válida por 5 minutos. Mas, até agora, é uma sequência de coisas ruins, assim, uma atrás da outra, que eu fico pensando, tipo, tá, o que mais vai vir, sabe? O meu sentimento é esse agora. Então, sem muitos spoilers, até 43%, muita coisa ruim aconteceu. Muita coisa. Só que quando muita coisa ruim acontece, você banaliza as coisas ruins. Então esse é o meu sentimento agora. Tipo assim, e agora? Vai ter mais o quê, sabe? Mas enfim, vou falando pra vocês. Hoje vai ter a discussão desse livro, então provavelmente eu vou acabar com o livro ali na hora do almoço e depois do trabalho. Mas até agora é isso. Eu vou comunicando vocês depois da discussão, o que rolou, o que foi, o que aconteceu. Mas basicamente isso. Oi, pessoal. Passando aqui para dar o meu, não veredito, né, mas o que eu achei da leitura. Mas enfim, né, no último vídeo que eu gravei, eu disse que a discussão ia ser naquele mesmo dia. Porém, eu estava totalmente perdida porque ia ser daqui a 15.
Então, e era para ser o livro inteiro, então eu acabei terminando naquele dia mesmo, né? Então foi bom que eu consegui terminar antes de fazer a discussão, mas trazer aqui mais ou menos o que eu achei dessa minha experiência aí bem iniciante com livros de suspense, de terror psicológico no geral. A minha impressão que eu fiquei no final é que não foi tão assustador quanto eu pensaria. Então, para mim, isso foi um ponto positivo, né? Porém, eu senti que o final se resolveu de uma maneira muito rápida, sabe? Ele vinha numa sequência, assim, tinha muita coisa ruim acontecendo. Então, não recomendo para pessoas sensíveis mesmo. Mas daquele jeito, né? Quando tem muita coisa ruim, a gente se acostuma, infelizmente. Mas ele veio num desenvolvimento bom, interessante, mas o final foi super corrido. Então, o personagem principal, ele não era um narrador confiável. Então, ele tinha sonhos, ele tinha alguns momentos que coisas que ele pensava se misturavam com a realidade. Então, isso ficava muito difícil da gente entender quem poderia ser. Então, eu tive várias hipóteses, né, durante a leitura. Porém, o final, ele ficou bobo, assim. Pareceu que, tipo, resolveu, colocou uma pessoa que a gente já não gostava pra ser a pessoa culpada, né, de grande parte das coisas, mas que não resolveu tudo. Eu acho que isso também é ok, não precisa resolver. Mas a solução foi tão apressada, eu senti que foi, né, feita muito apressada, que não entregava confiabilidade naquilo, sabe? Então me pareceu até estranho, assim, como assim é essa solução? Mas no geral, assim, eu não gostei muito da experiência como um todo, principalmente por aquilo que eu falei, né, serem muitas coisas ruins. Mas eu não digo isso do livro em si, né, mas sim como a minha experiência de leitora, assim, eu gosto de livros mais... Não gosto de livros tanto nesse estilo, né? Mas eu me comprometi a fazer isso. Porém, tiveram alguns pontos que eu acho que se eu pegasse outra leitura de suspense, talvez daria, sim, mas realmente não é a minha praia. Mas estava disposta a testar isso daí. E eu achei esses dois aspectos muito gritantes no livro. Era muita coisa ruim, né? Acontecendo. Mas ok, mas a parte da resolução para mim ela foi super apressada, sabe? Até chegar na solução você ficava assim, não era tipo uma surpresa de caramba, nossa, me pegou e tipo, brincou comigo. Não era isso, foi muito assim, nossa, é isso, sabe? Então eu classifiquei ele aqui no Scoob, né, no Goodreads também. Mas foi essa a minha experiência lendo suspense pela primeira vez. Então, é isso. Espero que me acompanhe nas próximas leituras. E é dezembro, né? Então, provavelmente trarei alguma leitura de Natal, alguma coisa, algum vlog de Natal para esse tempinho final. Um beijo e obrigada por acompanharem até aqui. Tchau, tchau!